meus prezados irmãos, boa noite a todos. Nós gostaríamos de pedir a gentileza que os irmãos desliguem os celulares ou coloquem em modo silencioso. Obrigado. Senhor Jesus, Mestre amado, amigo querido, nesse instante em que nos reunimos, Mestre, em vosso nome, nessa casa que nos é tão querida e abençoada, gostaríamos inicialmente de lhe agradecer, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos, com o objetivo de estudarmos, compreendermos o Evangelho, à luz dos ensinos dos nossos irmãos maiores, dos Espíritos superiores, dispostos para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e em tantas outras obras de grande valor. Queremos, Mestre amado, agradecer-lhe a bênção da vida, da saúde, todas as bênçãos e mesmo as lutas que a bondade e a misericórdia divina tem nos concedido, pois graças à nossa atual existência física, temos nos tornado criaturas melhores. Mestre amado, queremos lhe rogar nesse instante que a bondade e a misericórdia divina nos ampare e abençoe a todos. Que os nossos irmãos maiores possam nos inspirar na leitura, nos estudos que temos designados para o nosso estudo dessa noite, e que eles igualmente nos ajudem a todos na compreensão, na reflexão do tema, para que não fique nos nossos corações e mentes somente como mais um estudo ou um estudo sobre o nosso ponto de vista bonito ou emocionante, mas que entre nos nossos corações e nos sirva como impulso, como estímulo para modificarmos a nossa existência. Mestre amado, rogamos ainda ao Senhor que abençoe todos os nossos irmãos que conosco frequentam, comungam nessa casa, levando a eles que não puderam estar aqui conosco nessa noite as bênçãos, a paz, os frutos que o solar sempre nos proporciona com abundância. Pedimos ainda, Mestre, em benefício dos nossos irmãos que sofrem nos hospitais, nas ruas, nos presídios, ou mesmo em seus lares, onde houver dor, aflição, padecimento, que a bondade e a misericórdia divina sempre se faça presente, levando o consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós temos para o nosso estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. Nós temos o subitem de número 11, cujo subtítulo é o seguinte: cuidar do corpo e do espírito. Então vamos ver esse texto, que é uma instrução dos Espíritos, mais especificamente de Jorge Espírito Protetor, mensagem ditada em Paris, no ano de 1863. A mensagem é a seguinte: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva
se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai, submetei, humilhai, mortificai. Este o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. No Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta de número 720, que é a seguinte: as privações voluntárias que visam uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Resposta: fazei-me bem. Aos outros e mais mérito tereis. Letra A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta: sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passar de um vão simulacro, ou seja, de uma simulação, será um escárnio, será uma zombaria. Passamos a palavra ao nosso estimado amigo Gilvan, para que ele dê início. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e ampare mais essa noite de estudos. Bom, meus irmãos, nesse mês de janeiro, nas reuniões de terças-feiras, estamos estudando esse capítulo 17, Sede Perfeitos. Capítulo este que trata do maior imperativo da vida, do objetivo principal de toda criatura no universo, que é o esforço contínuo no aprimoramento, no progresso intelectual e moral, a fim de chegarmos à meta comum a todos, que é a perfeição relativa. Por isso disse Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. O Pai Celestial é a perfeição absoluta. Nós, suas criaturas, chegaremos à perfeição relativa um dia. Todos
um dia chegaremos a esse estado de pureza após uma longa e árdua jornada, através de múltiplas e sucessivas reencarnações, onde vamos nos livrando dos vícios, das imperfeições, das más tendências, adquirindo virtudes, harmonizando com as leis divinas, até atingirmos essa condição de espírito puro, em total comunhão com Deus. E no planeta Terra, nós sabemos, somente um ser chegou a esse patamar: Jesus. Por isso mesmo, ele é o mestre, o modelo e o guia de toda a humanidade. E nós fizemos essas considerações iniciais, que constituem o eixo mesmo da vida, para, com base nelas, refletir em torno da função do corpo físico nesse processo evolutivo e a sua relação com o espírito. E então, relendo a primeira frase desse item 11, que é o último item do capítulo 17, nós vamos ver então o espírito benfeitor Georges fazendo a seguinte pergunta: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Ou seja, o benfeitor está perguntando: maltratar o corpo ajuda a evoluir em direção a esse que é o objetivo maior da vida? E, para a grande maioria, imensa maioria de nós, a resposta é óbvia. Mas, infelizmente, ainda existem irmãos nossos que acreditam nessa situação de castigar o corpo como forma de purificar o espírito. E o Espiritismo vem nos mostrar, sobretudo nesse item, mas também em outros pontos da codificação, que isso não tem nenhum sentido, nenhuma relação. Esses irmãos, eles pensam dessa forma porque imputam à matéria, inclusive ao corpo, a responsabilidade pelos desvios humanos. E nós vamos ver que isso não tem nenhum sentido, não tem caminho. Mas, como sabemos, ao longo dos séculos, a humanidade deturpou e interpretou de forma equivocada vários pontos do Evangelho. Inclusive esse assunto aqui específico de hoje, onde projetou-se no corpo a culpa pelos nossos pecados, pelos nossos desejos inferiores, pelas nossas fraquezas. E, em decorrência disso, surgiu uma corrente filosófica, uma prática religiosa chamada ascetismo. Os ascetas, que são aqueles que acreditam num regime de autodisciplina rigorosa, com renúncia voluntária a todos os prazeres, com sacrifícios corporais penosos mesmo, penitências, sofrimento físico, privações, como forma de se conectar com o divino. E o erro decorre do fanatismo, da ignorância e também, por vezes, da compreensão equivocada de um trecho específico do Evangelho, onde o Mestre disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, no passado, muitos de nós mesmos, os religiosos de todos os tempos, interpretamos de forma equivocada e colocamos a culpa dos nossos desvios na carne, como se a carne tivesse condições de imprimir, ter vontade própria. Nós vamos ver que isso não tem nenhum cabimento. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel explica o verdadeiro sentido desse trecho evangélico numa lição que está no capítulo 13, intitulada Que é a carne? E aqui o benfeitor vai mostrar, olha, na expressão carne,
você pode entender o corpo físico mesmo, tanto que reencarnar é retornar a carne ao corpo físico, mas também a carne pode ser um símbolo, representando essa expressão humana ainda inferiorizada em todos nós, os nossos instintos primitivos, as nossas más tendências. Então, Deveiro diz o seguinte: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, sentimos-nos na necessidade de aproveitar o símbolo, para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, e que a carne, como expressão humana, é fraca. Então, a carne aqui no sentido de o nosso lado ainda fragilizado mesmo, não a carne do corpo físico, matéria. Prossegue Emmanuel: entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Aqui então ele usa a carne e o corpo físico, porque nós sabemos que matéria nada mais é do que energia condensada. Então a matéria em si mesma ela não existe. Se você for quebrando ela em partículas menores, você vai chegar em energia. Então ele fala: a carne é um composto de fluidos condensados. Naturalmente esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, mas esse conjunto passivo não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre dentro da qual o espírito é o dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Então, quem dirige a carne enquanto corpo físico é o espírito. É ele que vai imprimir ali as características que ele possui. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. E André Luiz, também explicando esse simbolismo desse trecho, disse bem sinteticamente, que eu achei bem interessante. Ele disse: o espírito, nessa expressão, é o futuro, é a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Então, Jesus utilizou esse símbolo para mostrar esse lado ainda frágil, muito primitivo do espírito, mas é o espírito que governa o corpo, claro, é óbvio isso. Então, os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor, nunca foram da carne enquanto corpo físico. É preciso se instalar no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador em si mesmo, renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos, diz Emmanuel, de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem, ao espírito, a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do espírito. Então, Emmanuel aqui foi muito didático para explicar essa situação. A matéria, ela é passiva, ela não sente, ela não pensa, ela não tem vontade. O corpo é um instrumento do espírito. Esse sim, o espírito, é o princípio inteligente da criação. Deus fez o princípio inteligente, que são os espíritos nossos, e a matéria. Então, é o espírito que sente, pensa, age e atua sobre a matéria, utilizando-se do corpo.
enquanto temporariamente encarnado. Por isso que nos dizem os espíritos superiores que isolar-se no mundo e castigar o corpo físico sem proveito ou utilidade para ninguém não ajuda em nada na nossa evolução. Nada. Né? É o que nos ensina o Espiritismo, mostrando-nos que nessa temática, e podemos até dizer que em todas, o extremismo sempre está errado. Né? E erram os que maceram, né? Maltratam o corpo, achando que assim estão elevando o espírito, como também erram aqueles que endeusam, idolatram o corpo, esquecendo-se das coisas do espírito. Então, os dois extremos estão errados, que nós vimos aqui na mensagem do Espírito Jorge. E a sabedoria sempre está no equilíbrio e na harmonia. Basta pararmos para pensar nas leis divinas, na natureza, tudo é equilibrado e harmônico. Por isso que todos os grandes pensadores, Buda, Confúcio, Aristóteles, o próprio mestre, é claro, até porque todos esses espíritos de escola são enviados de Jesus, todos falam em equilíbrio, em harmonia, em ponderação. Allan Kardec foi reconhecido como um bom senso encarnado, porque é isso que se pede, que se tenha equilíbrio na vida, saber conjugar as coisas materiais, as coisas do mundo, com os interesses do espírito, devendo sempre, nós vamos ver aqui, dar prioridade às coisas espirituais, porque nós somos espíritos, nós estamos de passagem na matéria. Então, meus irmãos, é por isso que o Espiritismo nos ajuda a compreender melhor e a penetrar de maneira profunda nessas lições do Evangelho, inclusive nos explicando aquela lição inesquecível de Jesus, que serve muito para essa situação peculiar, quando o Mestre diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que enquanto estivermos aqui na matéria, nós devemos cuidar também dos assuntos da matéria. Nós devemos tratar das coisas aqui no mundo, mas de forma instrumental, sem perder o foco para a finalidade maior, que é o nosso progresso espiritual. Por isso que nós temos que trabalhar, comprar comida, pagar imposto, tem que ir no médico, cuidar do corpo, viver em sociedade. Isso tudo faz parte. Na semana passada estivemos aqui estudando sobre o homem no mundo, não é exatamente isso? Então, nós podemos e devemos fazer isso tudo, mas buscando sempre a finalidade maior, a meta, que é o nosso progresso espiritual. E tudo, então, como nós estamos percebendo, é uma questão de prioridade. Somos espíritos e tudo aqui na matéria está a serviço do espírito, que é eterno. A matéria é sempre passageira, temporária. E o corpo é um instrumento divino que recebemos logo ao reencarnar. É inclusive o nosso primeiro e principal instrumento de trabalho, a nossa morada provisória. Então nós temos que cuidar muito bem do corpo físico. E quando se fala que o corpo é um instrumento divino, é porque ele é divino mesmo. Deus fez o nosso corpo físico pensando em cada detalhe. Já paramos para pensar no quanto é incrível essa máquina que é o nosso corpo físico. Emmanuel tem uma página que está no livro Roteiro, esse mesmo, capítulo 3, que ele chama assim: o santuário sublime. Olha como que Emmanuel se refere ao corpo físico, o santuário sublime. E o benfeitor começa dizendo assim: noutro tempo, as nações admiravam com maravilhas o colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia,
o túmulo de Malsolo, e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel e os arranha-céus de Nova York. Podemos até atualizar aqui e dizer que hoje em Dubai, o maior prédio do mundo, já tem quase 1 quilômetro de altura. Então, a inteligência humana já é capaz de fazer todas essas maravilhas. Mas prossegue Emmanuel. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina nos milênios, tempo da alma em temporário aprendizado na Terra. Por mais se nos agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar, em toda a sua harmoniosa complexidade, o milagre do cérebro, com um coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso. E aí Emmanuel faz uma relação aqui de todos os órgãos, todos não, mas os principais órgãos e sistemas, né, do nosso corpo: a câmara ocular, o parque da audição, o centro da fala, as admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o motor do coração, o caprichoso sistema sanguíneo, e vai falando, né, de cada detalhe do nosso corpo físico. E prossegue depois: com o corpo humano temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne, em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio delas, a mente se desenvolve e se purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para os altos encargos nos círculos superiores. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na Terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode nos oferecer. Até agora, de um modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-a impensadamente, e tão logo se vê prejudicado por ele mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil, até desencarnar, né, Lúcia? Surge, porém, um dia no qual o homem reconhece a grandeza do tempo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Então, meus irmãos, refletir sobre o valor do corpo é refletir sobre o valor da nossa própria reencarnação. Está totalmente relacionado. Basta lembrar que o nosso tempo aqui na Terra, bendita escola e oficina de trabalho, depende do tempo que nós temos no corpo físico ainda. É muito importante fazermos essa associação, né? A do corpo com o tempo, amuleto divino, né? Segundo Jesus nos ensina na obra de Jesus no Lar. Então, o nosso tempo na Terra depende do nosso corpo. Isso nos leva à conclusão lógica que é desastrosa essa ideia de que, maltratando o corpo, você está evoluindo, né? Não é nada disso. O que nós aprendemos com a doutrina é que existe sim
alguns sacrifícios, algumas privações, como nós vimos aqui na questão que foi lida no início da reunião, que nos elevam, que nos faz progredir espiritualmente. Mas viver aqui na Terra, em meio às provas e expiações, já é suficientemente difícil. Nós não podemos buscar mais sacrifícios, mais dores, mais sofrimentos, além daquelas que já nos são planejadas antes de voltarmos aqui. Nós planejamos as nossas dificuldades, as nossas provas. Então, o que nós temos que fazer é buscar o sacrifício quando ele for útil, proveitoso a alguém, né? É isso que nos ensina várias questões do Livro dos Espíritos, e também um item que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o verdadeiro silício. O verdadeiro silício. Qual que é o sacrifício que verdadeiramente é válido para esse objetivo de purificação do espírito, né? Não é o sacrifício inútil, né, sem proveito para ninguém. É quando você se sacrifica em benefício dos outros. E nesse item, nós temos inclusive alguns exemplos que o espírito François-Nicolas Madeleine nos traz. Olha o que ele diz a certa altura do item 20. Desculpa, eu peguei o item errado. No item 26, o espírito é um anjo guardião. Então, o anjo guardião, que é o autor da instrução que está no item 26 do capítulo 5, diz o seguinte: muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si mesmo sofrimentos para o alívio do próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a casebres infectos, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de alguém, vós, enfim, que despendei a vossa saúde na prática de boas obras, tendes em tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício. Então são esses sacrifícios, os sacrifícios que estão então embasados na prática da caridade, no amor ao próximo. Esses sim são os sacrifícios que serão levados em conta para a nossa elevação, para o nosso progresso. E já vou caminhando aqui para o final da minha participação com mais uma página de Emmanuel, muito bonita, que está no livro Viajor, intitulada Teu Corpo. E com ela eu vou encerrando aqui a participação. E Emmanuel diz o seguinte: não menosprezes teu corpo a pretexto de ascensão à virtude. O corpo físico é o santuário em que te exprimes no mundo. Não ouvides semelhante verdade para que não respondas com desleixo à providência divina. Então, olha aqui, nós vamos prestar contas do que nós fizemos com esse instrumento de trabalho. Com ele, desleixo a providência divina, que com ele te investiu na posse de valiosos recursos para o seu aperfeiçoamento de espírito na vida imperecível. Realmente, as almas vacilantes na fé e ainda aprisionadas às teias da ignorância arrojam-no nos desvão da aventura e da inutilidade, mas os caracteres valorosos e acordados para o bem dele o fazem precioso veículo para
para acesso às alturas. Com o corpo terrestre, Maria de Nazaré honorificou a missão da mulher, recebendo Jesus nos braços maternais. E Paulo de Tarso exalçou o cristianismo nascente, atingindo o heroísmo e a sublimação. Com ele, o corpo físico, Francisco de Assis imortalizou a bondade humana. Giordano Bruno lombrigou a multiplicidade dos mundos habitados. Galileu observou o movimento da Terra em plena vida cósmica. E Vicente de Paulo teceu o poema inesquecível da caridade. Beethoven trouxe ao ouvido humano as melodias celestiais. Lembra-te de que teu corpo é a harpa divina, e ao invés de lhe condenares as cordas ao abandono e à destruição, tange nelas, com o próprio esforço, o hino do trabalho e da fraternidade, da compreensão e da luz, que te fará a nota viva e harmoniosa na sintonia de amor universal, com que a beleza eterna exalta incessantemente a sabedoria infinita de Deus. Maravilha, né? Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros amigos e irmãos, mais uma vez boa noite a todos. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante, porque como nós estamos no estudo da doutrina dos Espíritos, e esse capítulo, durante toda a sua extensão, nos mostrou que a necessidade da busca da perfeição da alma, do Espírito, ao final, dentro do conceito de bom senso, de equilíbrio e de ponderação que a doutrina sempre nos ensina, eis que o tema que nos vem é justamente qual? Para que a gente atinja a perfeição do Espírito, para que a gente cumpra esse objetivo maior da existência, necessário e indispensável é o quê? Que cuidemos também do corpo. Devemos cuidar do nosso corpo físico. Então, meus irmãos, nós vamos observar, por meio dessa lição, que o Espiritismo vem esclarecer para a gente de maneira definitiva a relação entre o corpo e a alma. Enquanto nós tínhamos na Terra dois sistemas extremos, conforme o Gilvan explicou para a gente, o sistema materialista que desconsiderava a existência da alma para viver só a vida no seu aspecto material. Ou seja, aproveita a vida, né? Aproveita tudo que a vida corporal puder te oferecer. E outro sistema, que era o ascetismo, que dizia para a gente o seguinte: esqueça seu corpo e cuide só da sua alma, ao ponto de muitas vezes castigar o corpo pelas faltas atribuídas a ele, como se elas não viessem de uma alma imperfeita, quando as pessoas então se martirizavam. E aí, meus irmãos, talvez vocês já tenham visto, né, na televisão, em descrições, isso está cada vez mais em desuso, mas ainda existe. Pessoas que se auto-martirizaram, batendo nas costas com chibata, né, usando um cinto cheio de pregos e de objetos perfurantes. Vem o Espiritismo e coloca essa questão para a gente definitivamente resolvida, mostrando para a gente o seguinte: primeiro, a alma é prisioneira do corpo. A alma reside provisoriamente durante a vida física no corpo físico que lhe foi confiado. Portanto, meus irmãos, o que a gente percebe aqui? Na condição de prisioneira, ela está limitada por uma cela corporal. Imaginemos então nós se tivéssemos a nossa liberdade restrita.
a um pequeno cubículo, né, alguns metros quadrados, como acontece a alguns irmãos nossos. Como deveria ser, ou como a gente gostaria que esse pequenino lugar, esse lugar limitado fosse assiado, fosse confortável, nos desse ali as condições mínimas de passar por ali um período que, por sua natureza, é temporário, que nem acontece conosco na morada de carne, na morada corporal. E mais, por que o corpo limita e prende a alma? Em vários aspectos. Primeiro, porque enquanto encarnados, nós não temos a mesma liberdade que o espírito goza enquanto alma ou espírito limpo, né? Nós sabemos, por exemplo, que um espírito que já adquiriu certa evolução, ele tem, por exemplo, a capacidade de voar. Conforme a gente vê lá no livro Nosso Lar, o que talvez seja um dos dons mais desejados ou sonhados por nós, né? Como seria bom sair, gente, até mais, viu? A gente pega e saísse aqui pela janela, fosse voando, né? Tomando a brisa da noite, vendo o céu estrelado, mas nós não podemos fazer isso por enquanto. A alma está presa no corpo ainda grosseiro, né? Mais do que isso, muitas das percepções da alma enquanto encarnadas são também limitadas. A própria ciência hoje nos explica isso. Por exemplo, o campo visual da criatura humana é muito reduzido na capacidade das ondas visuais, ondas luminosas que a gente é capaz de distinguir. Todas as cores abaixo do vermelho, que a ciência chamou de infravermelho, e aquilo que extrapola o violeta no espectro, né, das ondas luminosas, nós não somos capazes de distinguir. Entretanto, existe um mundo, uma infinidade de vibrações, de ondas e de energias que extrapolam o vermelho para baixo, vibrações em frequências menores, ou em frequências mais altas do que a cor violeta que a gente é capaz de perceber. E por aí também vai o som, enfim, uma série de outras expressões da criação divina que nós ficamos limitados a observar enquanto almas ou enquanto espíritos encarnados. Então, meus irmãos, por aí nós percebemos o seguinte: já que estamos no corpo e precisamos estar nele, nós precisamos manter o quê? São, disposto e forte. E nesse sentido, nós vamos ver no corpo físico a grande ferramenta que Deus nos deu para quê? Para o aprimoramento da alma. É como se a gente precisasse muito aprender uma série de lições para o nosso espírito eterno. Pedíssemos a Deus, nosso Pai, o seguinte: ô meu Pai, me ajude a ser uma pessoa melhor. E Deus então nos falasse o seguinte: eu vou te dar uma ferramenta espetacular, majestosa, a ferramenta mais sublime que existe naquele pequenino planeta azul. É mesmo? É? O que você vai me dar, meu Pai? Vou te dar um corpo físico, um corpo humano na Terra. E de fato, meus irmãos, por meio dessa página que o Gilvan comentou aqui para a gente, os seus principais pontos, e que eu havia também separado para a gente, vamos passar aqui pela parte que ele não pôde ler, pela limitação de tempo, para a gente ter uma noção do que é o nosso corpo físico. Diz Emmanuel assim para a gente: por mais se nos agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células. E de fato, a ciência avança, mas o cérebro ainda não foi totalmente desvendado, né? Nós sabemos que tem o centro da fala, o centro da memória, o centro das funções autônomas do corpo humano. Por exemplo, eu estou acordado, eu estou dormindo, o coração está batendo. Então tem um sistema nervoso autônomo que comanda, por exemplo, o batimento cardíaco, né? Enfim, são uma série de departamentos, de funções majestosas. E continua Emmanuel: o aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários,
que ajudam a graduar, ou seja, medir as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. Olha só, a ciência já conseguiu medir que a corrente nervosa no sistema nervoso viaja a 70 metros por segundo. É uma velocidade, ou seja, você conta um segundo, ela percorre 70 metros. Ainda assim, eu me lembro dos estudos de biologia o seguinte: existem algumas funções do nosso corpo que precisam ser mais rápidas do que isso. Por exemplo, o sistema reflexo. Quando às vezes a gente assusta, a gente rapidamente se contrai, né, pula para trás. Muitas vezes, ou por exemplo, se chega um objeto muito quente perto da minha perna, rapidamente eu faço para trás sem nem pensar. Vocês já observaram isso? Ou seja, foi um sistema diferente desenvolvido pela sabedoria divina, muitas vezes para nos prevenir de um problema, de um machucado, de um mal, que é mais rápido ainda do que essa velocidade habitual da corrente nervosa. E continua Emmanuel descrevendo: a câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória, como patrimônio inalienável do espírito. Ou seja, o nosso olho é uma maravilha. Ele capta a luz ambiente, essa luz ele decodifica para transferir para o nervo óptico, que vai para o cérebro e lá vai formar o quê? Uma imagem, vai gravar na nossa memória. E essa memória grava, meus irmãos, numa capacidade impressionante. Mesmo que às vezes a gente, nossa, esqueci tal coisa, esqueci outra coisa, mas existe ali uma gravação profunda que tem um dos fatos mais interessantes da vida, que é o seguinte: muitas pessoas, quando se aproximam do desencarne, ou nos primeiros instantes após o desencarne, narram para nós, enquanto espíritos, que eles revêem toda a vida como se fosse um filme detalhado. Esses dias eu comecei a reler o livro Cartas de uma Morta, e a mãe do Chico confirma isso para ele. Que ela reviu assim desde a infância, a juventude, a madurez, a velhice, como se fosse um filme assim repleto de detalhes e de riqueza, mostrando para a gente que tudo que a gente vê, tudo que a gente passa, vai sendo registrado aqui num HD, né, num disco rígido, só que num SSD, que hoje em dia é até mais moderno, né, muito mais desenvolvido e aprimorado do que a nossa ciência tem então desenvolvido. Continua Emmanuel: o parque da audição, com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. Então, se a gente pega para estudar, por exemplo, a audição, nós vamos ver ali, por exemplo, se eu não me engano, se eu estiver errado, quem souber pode me corrigir. O menor osso do corpo humano está no ouvido. Isso mesmo, meu irmão? Está vendo? Então, vejam que beleza, é o que? Um aparelho que capta a vibração do ar e transforma essa vibração em algo que a nossa inteligência entende como som, como um ruído, como uma música, né? Nas suas mais variadas expressões. O centro da fala, a sede miraculosa do gosto nas papilas da língua, com o potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2000, ou seja, meus irmãos, a capacidade da gente sentir gosto no alimento. Isso é fantástico. Quando a gente pega, é que a gente percebe. Não sei se aconteceu com alguns aqui, comigo aconteceu no tempo aí da pandemia. Eu cheguei até a Covid e perdi o paladar completamente. É muito esquisito, é muito estranho, desagradável. Você podia comer, por exemplo, uma goiaba, uma carne, um arroz ou um sorvete, nada tinha gosto, era tudo a mesma coisa. Graças a Deus voltou, né? Faz falta sentir gosto também, né? E continua Emmanuel falando para a gente, ó, as admiráveis revelações do esqueleto ósseo, ou seja, a capacidade que tem o nosso sistema ósseo de suportar o nosso peso, ao mesmo tempo de não ser muito pesado, ou seja, é uma fibra óssea que a gente pega alguns ossos, por exemplo, o dentro dele é oco.
justamente para quê? Para não ficar muito pesado, porque é um material à base de cálcio, né? As fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, ou seja, cada item desse aqui merece estudos profundos. E o que é mais bonito, meus amigos, quanto mais a gente estuda, mais a gente se admira. Eu me lembro também dos estudos de biologia da escola. Eu tive ótimos professores. E um deles, à medida que a gente ia estudando o corpo humano, ele explicava um pouquinho, daí a pouquinho ele parava e dizia o seguinte: que beleza, que beleza, que beleza. Repetia 3 vezes. E aquilo era característico dele. E de fato é espetacular. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se admira. E Emmanuel continua. O motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo com as suas milhares de vidas microscópicas e com as suas artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas, ou seja, quando o nosso sangue sai do coração bombeando para todo o corpo, sai numa pressão fortíssima. E as artérias suportam aquela pressão sem o quê? Deixar com que o sangue extrapole dentro do nosso corpo. O avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins que filtram, são os nossos 2 filtros abençoados, a epiderme com os seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genética, que fazem com que a vida continue no mundo físico, e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endócrino. Então, meus irmãos, por tudo isso, a gente passa a perceber, por meio da doutrina espírita, o seguinte: nós temos à nossa disposição um santuário sublime, a mais bela, a mais grandiosa, a mais majestosa máquina ou criação que existe na face da terra. Trata-se do corpo da criatura humana. E diante dessas constatações, qual que é a grande conclusão que a gente tira? Meu Deus, se o Pai nos deu uma ferramenta tão majestosa, tão rica, tão complexa, tão bela, tão harmônica, o que me compete? Se é justamente a principal ferramenta de aprimoramento da alma que eu disponho, eu preciso cuidar dela. E cuidar, meus amigos, não significa cultuar e nem venerar. Quando a doutrina nos ensina e nos pede o cuidado com o nosso corpo físico, não está nos pedindo o culto ao corpo físico, ou o culto à materialidade do corpo. Porque se a gente for ver, um artífice, um profissional, ele cuida da ferramenta sua de trabalho com muito carinho, com muito zelo, mas ele não cultua a ferramenta. Ou nós já vimos alguma vez, por exemplo, o marceneiro, ao terminar, ficar ali elogiando, colocando o formão no espelho, né? Ou se não, enfim, vamos pensar, né, no eletricista, pegar a trena dele, né, ficar ali ilustrando excessivamente, nada disso. A ferramenta que é colocada ao nosso dispor deve ser bem cuidada, com tudo que está ao nosso alcance. E nesse ponto, aí o Espiritismo vem e traz para a gente uma infinidade de informações. A doutrina espírita vai, por exemplo, nos alertar quanto ao excesso da alimentação, que a gente deve evitar. E mais, meus irmãos, vai inclusive falar conosco a respeito da alimentação em si, nos dando conselhos valiosos que estão nesse mesmo capítulo da pergunta que foi lida hoje, que é a continuidade delas. A partir da pergunta 722 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o seguinte: a abstenção de certos alimentos prescrita por diversos povos tem algum fundamento racional? E aí nós vamos ver a razão dessa pergunta na própria Bíblia. Nós já estudamos aqui em algumas ocasiões. Se a gente pegar o Velho Testamento, em especial um dos livros de Moisés, o livro de Deuteronômio,
nós vamos ver entre as 613 leis que os judeus deveriam seguir, nós vamos ver várias delas dizendo a respeito da alimentação. E uma delas, por exemplo, proibiu os judeus de comerem, por exemplo, carne de porco, dizendo que era um alimento que tornava a criatura impura, como se fosse algo que fizesse mal para a alma, para o espírito. Ao passo que, alguns séculos depois, veio o próprio Cristo e fez o que com essa lei? Rasgou e jogou fora. Quando o Cristo virou para a gente e disse o seguinte: não é o que entra pela boca que macula, que torna o homem impuro, e sim o que lhe sai da boca, que é o que está cheio do coração. Dizendo para a gente o seguinte: olha, não, a questão não é essa. E aí vem o Espiritismo e explica melhor para a gente, dizendo o seguinte, na resposta à pergunta 722: é permitido ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Aí, meus irmãos, o que eu posso comer? Tudo aquilo que não te faça mal, que não lhe faça mal, que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com fim útil, resolveram proibir o uso de certos alimentos e, para darem maior autoridade às suas leis, apresentaram-nas como vindas do próprio Deus. Foi o que Moisés fez, por exemplo, em suas leis transitórias, que estão contidas lá no Deuteronômio, no Levítico, no Números, lá no Velho Testamento. E aí vem uma questão bem atual para a gente hoje em dia, que quando a gente fala de alimentação, vez ou outra, nós vamos ver algumas pessoas dizendo, e às vezes com a melhor das intenções, o seguinte: eu já consigo me abster do uso da alimentação animal, eliminei o uso, não como mais carne, nem de carne de boi, nem de frango, nem peixe. Outros avançam ao ponto de, por exemplo, não usar nada de origem animal, aí o vegetariano e o vegano, se eu não me engano. E aí vem a pergunta que foi feita no século XIX aos espíritos superiores nesse sentido, que foi a seguinte: com relação ao homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Ou seja, nos alimentarmos, por exemplo, da carne, nós estamos contrariando a lei da natureza? E a resposta veio de maneira muito simples: na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois do contrário o homem perece. Vamos ver a resposta toda depois para a gente explicar melhor. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas energias e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, conforme o exija o seu organismo. Então, meus irmãos, vejam por aqui que a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: olha, na atual configuração do corpo humano na Terra, nós precisamos de algo que nós vamos obter de maneira mais acessível e fácil, onde? Na alimentação de origem animal, que são que? As proteínas, mais propriamente o tijolinho que compõe as proteínas, que são os aminoácidos. Nós sabemos que hoje em dia a ciência, em especial a nutrição, identifica outras fontes de aminoácidos, de outras proteínas, em outros alimentos. Só que, às vezes, nós sabemos também que nem sempre são facilmente acessíveis a todos. Então, o que a doutrina põe para a gente como prioridade? Olha, nós precisamos ter um corpo forte e saudável para trabalhar, para vivermos em sociedade, para cumprir os grandes objetivos que a alma possui enquanto encarnada, que são o quê? Aprender a perdoar, aprender a se desprender da matéria, no que diz respeito ao apego, aprender a ser uma criatura boa, mais caridosa, mais paciente, ter mais empatia, ser uma pessoa melhor com aquele que está à nossa volta, trabalhar mesmo, ou seja, ser útil na sociedade, de acordo com a profissão que a gente escolhe. Se para isso eu preciso manter meu corpo saudável, o fato da alimentação animal não irá fazer com que a gente espiritualmente
sofra, por exemplo, meus irmãos, um prejuízo ou um demérito em decorrência disso. Pelo contrário, a espiritualidade nos põe no seguinte: o importante é se sentir forte e saudável, com condições de trabalhar e de ser útil à sociedade. Agora, à medida que a gente evoluir, mesmo em outros planos da existência física, a alimentação animal vai ser o quê? Dispensável. E aí o que a doutrina nos pede? Moderação. Diminua o uso, coma o necessário que você precisa para se sentir bem e evite o quê? Os excessos. Eu tenho, meus amigos, um exemplo muito próximo a esse respeito, de um amigo muito querido, que até o último dia que teve aqui alimentou-se muito bem e comia de tudo, inclusive sempre sentia falta de ter uma carninha no prato dele, que era o meu querido avô. Alimentou bem a vida toda e foi com muita força e saúde até os 100 anos de vida, trabalhando, sendo útil, ajudando, enquanto Deus permitiu que ele estivesse aqui. Então, nós precisamos refletir nisso, porque o que a doutrina nos pede nesse sentido é o seguinte: estejam bem, estejam aptos, estejam fortes para trabalhar, para servir, para ajudar a coletividade, porque a questão da alimentação, com o tempo, vai se aprimorar, vai se desenvolver, como já tem acontecido. Pois bem, meus amigos, voltando aqui para a página de Emmanuel, nós vamos ver Emmanuel nos dizendo o seguinte, concluindo: com o corpo humano, temos na terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Então, é como se a doutrina espírita nesse ponto dissesse para a gente o seguinte: cuidem do corpo, cuidem da saúde. A ciência, os estudos atuais nos pedem o seguinte: façam um exercício físico com regularidade, fuja ao sedentarismo, procure exercitar-se, porque toda máquina precisa o quê? De movimento. Alimente-se adequadamente, fuja aos excessos, cuidado com a medicação, com os remédios, use no tempo, na medida, na receita adequada, procurando ficar livre deles quando possível. Ou seja, meus irmãos, tudo que a gente puder fazer para que a gente tenha uma vida física saudável, nós vamos estar interferindo o quê? Na nossa alma, no nosso espírito. E mais, se nós não formos devidamente cuidadosos e zelosos nesse aspecto, nós nos lembramos, por exemplo, de uma das grandes referências para nós enquanto espíritas cristãos, que foi o espírito de André Luiz. Ao chegar no mundo espiritual, ele estranhava o quadro de sofrimento em que ele vivia e, mais do que isso, assustava-se também com o fato de ser chamado de suicida, quando ele em nenhum momento teve a intenção de tirar a própria vida. E sem entender aquelas acusações que ele recebia nas regiões de sofrimento, no mundo espiritual, somente alguns anos depois foi conhecer a sua situação de quê? De suicida indireto. Por quê? Devido aos abusos de várias naturezas a que ele havia se entregado, fazendo com que ele fosse o quê? Uma criatura desleixada, ou indiferente, ou que não deu o devido valor a essa grande bênção que Deus nos deu, que é o corpo físico. Então, meus amigos, é como se hoje, no nosso estudo de hoje, os nossos irmãos maiores virassem para a gente e dissessem o seguinte, né? Às vezes batendo no nosso ombro assim: cuida, meu amigo, da sua ferramenta, cuida dela com carinho. Você não imagina o custo que foi às vezes para você tê-la. Não só o sacrifício de seu pai e sua mãe, mas uma série de fatores que se conjugaram para que a sua vida física fosse possível. E por isso, tudo que você puder fazer para zelar dessa máquina maravilhosa, impressionante, complexa, que nós estamos começando a compreender, tudo que você puder fazer para cuidar dela bem, com carinho, para que você tenha ela forte, saudável,
e disposta ao trabalho por muitos anos, façam porque é um dos objetivos com que a própria bondade e a justiça divina esperam de nós. O que o Cristo dizia para a gente? Que queria construir dentro de cada um de nós o seu grande templo, no coração de cada criatura humana. Por isso que, na condição de criaturas encarnadas, nós precisamos ter pelo nosso corpo físico não a veneração ao culto que hoje em dia existe, mas o cuidado, o carinho, o zelo, a preocupação, porque é a grande ferramenta que Deus nos concedeu. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Juninho, faz a prece para a gente. Senhor Jesus, amigo incondicional das nossas almas, profundamente sensibilizados, nós vos agradecemos a bênção do esclarecimento, do Consolador que um dia o Senhor nos prometeu, nos possibilita na presente encarnação. Jesus amado, viajantes que somos de muitas jornadas fracassadas, nós vos rogamos, Senhor, que continue nos abençoando e nos amparando, para que nunca esmoreçamos nos nossos esforços para o próprio aprimoramento. Que nunca nos esqueçamos, Jesus, de que só através do vosso Evangelho, instalado definitivamente em nossos corações e exercitado cotidianamente pelo nosso corpo físico em todas as suas manifestações, é que nós poderemos, de fato, vencer na presente encarnação. Aproveitamos o ensejo, Senhor, para vos rogar humildemente o amparo para as nossas vidas, para as vidas dos nossos familiares, para todos aqueles cujos nomes foram declinados no nosso livro de preces, e para toda a humanidade, Senhor. Nesse momento crucial de transição planetária, em que precisamos auxiliá-lo no projeto de transformação do mundo, ajuda-nos, Mestre, com as forças necessárias para que possamos lutar cotidianamente com as nossas más tendências que nos fizeram incorrer em fracassos repetidos no passado. Abençoai essa casa, Senhor. Essa casa que um dia, sob as vossas bênçãos, e pelo zelo e pelo trabalho itinerado de irmãos que nos precederam aqui nessa existência, e que é criada sob os auspícios e as bênçãos do vosso Evangelho, e que hoje nos abriga, iluminando os nossos corações, esclarecendo as nossas mentes, nos dando forças para podermos enfrentar as consequências dos nossos próprios erros, nos ajudando a iluminar os caminhos por onde passamos e nos enchendo de esperança e de certeza de que nós venceremos. Abençoai, Senhor Jesus, os vossos emissários aqui presentes,
os amigos espirituais que dirigem essa instituição de oração, de estudo e trabalho. Que eles possam continuar, Senhor, zelando pela sua obra e nos auxiliando, para que de nossa parte possamos contribuir, para que ela sempre permaneça rígida, sob as bênçãos do vosso Evangelho, insuperável na capacidade de transformar a humanidade. E por fim, Jesus, rogamos ao Senhor que leve até os pés do nosso Pai Celestial a rogativa que um dia o Senhor nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos, Senhor, do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todos sempre. E Pai, nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, a santa paz do Senhor. Meus irmãos, agora vai se iniciar os passos magnéticos com a formação da fila do centro do salão.